Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em Apocalipse 4, versículo 1. Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Grande Criador, nenhum de nós temos habilidade, somente o Espírito Santo que pode entrar em cena e habilitar cada um que canta, que ora, que prega. Estamos aqui em suas mãos para ser uma ajuda para o seu povo. Como sempre, quem aparece é a palavra. Amém. Nenhum homem pode aparecer senão a palavra. A palavra é o importante, é o principal para todos nós. Por isso pedimos, fale conosco, ajuda-nos em mais esta meditação, neste esclarecimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos comentar um pouquinho sobre João, Bran e a esposa. Nós temos aprendido aqui com o profeta sobre Apocalipse 4, depois destas coisas. Depois destas coisas quer dizer depois das eras, que as eras terminaram ali no capítulo 3. Então, depois das eras, o que ia acontecer? Irmão Brana, ele diz, Apocalipse 4, segunda parte, 41, então João foi convocado para subir mais alto. Eu sei que quando vocês ouviram falar João, agora eu quero que vocês lembrem de João de 2000 anos atrás. Certo? Estou falando de João, de Bran e a noiva, a esposa, hoje. Isso tem que ser guardado. Que talvez fala João, vocês pensem que é agora. Vamos trabalhar dentro do sentido da palavra aqui. Ó. Então João foi convocado para subir mais alto. Suba mais alto, que significa suba aqui. Ele lhe mostrou tudo o que iria acontecer no mundo, na era da igreja. Então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto por Cristo. É correto? Convocado, suba mais alto. Então, o João, se ele não subisse mais alto, se ele ficasse em Laodiceia, nas eras, ele não veria o que aconteceu depois das eras. E aí vem, nós temos que ter alguém que tenha subido ali, acima das eras, para poder nos instruir o que acontece depois das eras, que é isso depois destas coisas. Então nós temos o João de 2000 anos que subiu, e nós temos Bran, o nosso profeta, que subiu. Se nós sabemos alguma coisa, sabemos porque Bran subiu. Não foi tanto porque João subiu, mas porque Bran subiu. Ele subiu para ver o que ia acontecer depois.
Mas se não tivéssemos João, de 2000 anos atrás, não teríamos o Apocalipse. Então é importante acompanhar o porquê Deus permitiu que este homem fosse exilado na ilha de Patmos, ficasse longe do povo e mais perto das cobras, das serpentes, dos escorpiões, e visse o que viu. Quem estava na cidade não viu, ele que estava na ilha viu. Deus mostrou para ele, porque ele conseguiu ouvir o chamado, a convocação: suba aqui, suba mais alto. Se você quer saber o que aconteceu nas eras, suba aqui em Apocalipse 4. Procure alguém que subiu ali. Bram subiu ali. Se Bram subiu, ele deve ter um povo que também subiu ali. Porque aí não é só João que subiu, não é só Bram que subiu, é o povo de Brana que subiu também. Cada um tem o seu povo, e Brana tem o seu povo. Nós somos o povo exatamente deste dia de Brana, que subiu. Por isso nós sabemos, como esposa, nós sabemos o que aconteceu. Que se a pessoa para ali, como o irmão Brana diz que a igreja sobe, no capítulo 4, e aí você vê que ainda não deu arrebatamento. Mas sobe como? Ela tinha que subir para saber ainda do capítulo 5, do capítulo 6, do capítulo 7. Se ela não subisse, e se Brana não subisse ali, não poderia ver para frente, depois destas coisas. Então nós estamos vivendo em um tempo muito fino, porque é o tempo de subir. Antes do rapto, nós temos que subir para ver estas coisas. Estas coisas são acontecimentos antes do rapto. Eu sei que se a pessoa quer pegar o sentido literal da palavra, então o final da era de Laodiceia já deu o arrebatamento. Mas aquilo era para subir, para saber das coisas que ia acontecer depois das eras. Por isso Deus mandou um profeta para nós. E esse profeta, como João, ouviu o mesmo chamado: suba aqui. Este profeta, como João, como a esposa, ouviu um chamado: sobe aqui, sobe mais alto. Porque se você não ouvir esse chamado, fica onde você está. Fique em Laodiceia. Mas se você ouvir um chamado, você vai subir acima das eras e vai saber o que aconteceu nas eras e depois das eras. Por isso, a mensagem do profeta mostra o capítulo 5 de Apocalipse, a brecha. O capítulo 6 de Apocalipse, os selos. O capítulo 7 de Apocalipse, os judeus e também a igreja, não a noiva. E aí vem o capítulo 8, o sétimo selo. Se a igreja não sobe, ela não sabe dessas coisas. Porque Brana subiu, soube e pregou. E nós temos que ouvir a mensagem de William Brana, ou ler, subir e pregar. Nós como pastores. Vocês, como membros, têm que ouvir, subir para viver. Viver sem estar enganado. Você sabe o que aconteceu depois que a era de Laodiceia terminou. Irmão Brana pregou o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Então ali, depois que termina as eras, ele diz: entra na santa convocação. E ali você fica sabendo de coisas que você não sabia nas eras. É isto que a igreja
tem que estar posicionada para poder saber, porque já aconteceu. São coisas que aconteceram. O capítulo 9 de Apocalipse, vamos falar mais das trombetas, daqueles 4 anjos. Tudo aconteceu no tempo do irmão Branham. Capítulo 9, verso 13 em diante, foi acontecimento com os judeus. As trombetas não tem nada a ver conosco, os gentios. Aconteceu com os judeus. Mas tinha, após o capítulo 9, o capítulo 10, que é a vinda de um profeta, para poder revelar todas estas coisas. Se você pensa da igreja ter subido no final do capítulo 3, como você lê no 4º selo, que a igreja sobe no final do capítulo 3, você tem que saber que o irmão Branham diz que o 4º selo é um selo predito, ele não cumpre aqui, é quando a noiva sair. Você tem parte dele, como a águia, que aponta para o nosso profeta, para poder ensinar estas coisas para nós. Mas ele cumpre exatamente quando a igreja sair de cena. Aí vai cumprir. Então não pense apenas, a igreja sobe no final do capítulo 3, mas ela tem que saber do capítulo 4, do capítulo 5, do capítulo 6, e assim, ela tem que saber do Apocalipse. Até a vinda do profeta no capítulo 10. E nós não podemos encerrar ali só com João, o capítulo 10. Não podemos encerrar só com Branham, no capítulo 10. Nós temos que encerrar com a noiva. Nós temos ali, segundo o irmão Branham, fazendo um serviço para Deus fora da sua vontade, 319, ele diz, o profeta comeu o livrinho para que ele e a palavra fosse um. Se nós, como igreja noiva, esposa, não comermos o mesmo livrinho, a mesma palavra, nós não podemos ser um. O problema de estar tudo dividido é porque não come a mesma palavra que o profeta pregou. Tem que comer a mesma palavra, a mesma mensagem. Por isso sempre vem a mensagem de um só homem, de uma só pessoa. Foi um João, foi um Branham, é uma esposa. Não existe mais do que uma esposa, só tem uma esposa. Eu quero deixar a coisa mais clara desta forma, que eu creio que se você ficar assim, você vai aprender melhor a mensagem do profeta de uma forma literal com a Bíblia. Você vai ver isso aqui direitinho. Então, hoje, nós estamos juntamente com o profeta, comendo a mesma coisa, pregando a mesma coisa. Não tem diferença, nossa pregação não tem diferença da pregação de William Branham. Nós viemos depois, mas nós estamos pregando a mesma coisa. Quando esta mensagem foi produzida por Deus aqui no Brasil, para este fim, as pessoas que ouviram a mensagem diziam, essa é a mensagem de Branham. Não era a mensagem de outro homem. Esta é a mensagem de Branham. Por quê? Porque depois que o irmão Branham partiu, não tivemos uma mensagem igual à mensagem de Branham. Tivemos ressurreição isolada, tivemos outros ismos que apareceram por aí, mas nenhum falou a mesma coisa que William Branham falou. E se não falar a mesma coisa que William Branham falou, não está falando a mesma coisa que o Espírito falou. Porque o Espírito Santo tem uma voz, e esta voz vem no profeta. O profeta tem esta voz, e ela é falada em seu corpo, a igreja, a esposa. É uma voz que ela ouviu. Ela não fala de si mesma, ela fala do que ela ouviu, como estávamos falando ontem. A lua não tem luz própria, o profeta ensina isso.
mas ela reflete a luz do sol. Nós não temos mensagem própria, luz própria. Nós refletimos a luz de Brana. No entardecer haverá luz. Já houve luz. Não estamos esperando mais no entardecer, mas já estamos perto do amanhecer outra vez. Estamos chegando ao final do ministério da igreja noiva, esposa, aqui no último dia. Mas ela tem que comer como o profeta comeu o livrinho. Então ela come também o livrinho. Não pode parar no profeta. O problema é que se a noiva tem um ministério antes do rapto, e o irmão Brana diz, é o ministério da hora, tinha que prosseguir aquele ministério. E quando o irmão Brana partiu, parou aquele ministério. Aquele ministério não prosseguiu. E qualquer um de nós que temos consciência humana, e que somos humanos, e que sabemos o que Deus fez, qualquer um de nós sabemos que do ano 2000 para cá, nós tivemos uma mensagem, temos uma mensagem que fala a mesma coisa que William Brana falou. Não estamos falando diferente, é a mesma coisa que William Brana falou. É isso que o próprio profeta vem ensinando para nós. Suba mais alto. A pessoa fica na igreja, ela escuta, ela vem em todos os cultos. Ela diz, já li os livros do irmão Brana, já escutei as fitas do irmão Brana, mas nunca subiu. Ela tem que subir onde o William Brana subiu. E se eu mostrar para vocês que o William Brana, pouco a pouco, foi tendo luz até 65. Ele diz em 64, eu não sabia destas coisas até 2 dias atrás. Ele não sabia. E estava pregando. Ele queria pregar sobre as trombetas e Deus disse para ele, você já pregou. Mas onde? Quando pregou os selos. As trombetas soaram no 6º selo. Mas ele não sabia daquilo. Ele ficou sabendo quando foi pregar a festa das trombetas. Não pôde pregar as trombetas, porque já tinha pregado nos selos, e agora pregou a festa das trombetas. E é nessa mensagem que você aprende muita coisa que Brana subiu. Ele subiu àquela altura da revelação, e que a igreja tem que subir a esta altura. Foi ali também que ele subiu na altura de dizer, é meia-noite. Foi exatamente, me parece que é o 240 parágrafo, a festa das trombetas. É meia-noite. Era o tempo, quem ia dizer, aí vem o esposo. Não sou eu, não é a Índia, não foi o William Soto, não é Cacô Felipe. Quem diz, aí vem o esposo, era o 7º anjo. Foi nos dias dele que ele diz, aí vem o esposo. E quem disse para nós, quem é o esposo? É o William Brana quem diz, é a palavra revelada. Então tem hora que você tem que fazer uma diferença do homem com a palavra, senão você diz, o homem é seu esposo. É a palavra revelada, que você casa com ela e ninguém te separa dela. Se você casar com Brana, você ainda separa dele. Se você casar comigo, você separa de mim. Com aquilo que eu falo. Mas se você casar com a revelação, você nunca sairá, nunca separará desta revelação, porque a revelação é o esposo, é o marido. Aí o que você vai fazer? A vontade deste marido, a vontade desta revelação. Onde Deus foi revelado? Ele foi revelado em carne, em Brana, e ele foi revelado em sua palavra. Por isso você tem a palavra de Deus, que era a letra manifestada em carne, em Brana. Será que estas palavras, que são letras, pode manifestar em carne na noiva?
Nós temos que ter habilidade para isso. Dar lugar para a palavra manifestar. E a palavra é humilde. A palavra é amor. A palavra é sofredora. Acompanhe, porque o amor é Deus, Deus é a palavra. Isso está operando na minha vida e na sua vida. Mas nunca perca isso, que Deus está fazendo esta obra. João, Brana e a esposa. Se você acompanhou João, todo mundo acompanha nas denominações. Se você acompanhar Brana, muita gente acompanha dentro da mensagem. Mas duro é você acompanhar a esposa. É você saber que tem a mensagem da esposa, porque o irmão Brana partiu. E tem que ter uma mensagem que prossegue. E esta é a mensagem da esposa. Ela dá testemunho de onde ela saiu. Do esposo, da revelação. Ela tem que dar testemunho. Ela é completa em Apocalipse, como Brana também se completa em Apocalipse 10, para revelar a noiva, para profetizar outra vez. Ela está se completando em Apocalipse, porque se o profeta fez, a noiva também faz. O que Cristo fez, a igreja também fez durante as eras. E agora, o que Brana fez, as pessoas pensam que nós temos que sair aí com dom de cura, curando enfermos, ressuscitando mortos. Não, é aquilo que o povo não viu, que o irmão Brana disse. A primeira e segunda etapa era só para chamar a atenção das pessoas para a mensagem que vem, que era a terceira etapa. Então aquilo chamou a atenção, mas eles ficaram olhando para a primeira e segunda etapa, gostaram e namoraram, casaram com a primeira e segunda etapa e perderam a terceira etapa, perderam o esposo, perderam o azeite, a palavra revelada naquele dia. Amém. Então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente. Outra vez, você tem que pegar João. João é o tipo do verdadeiro crente. Irmão Branco está falando de João de Apocalipse. É um tipo. Então, se João é um tipo que ele viu, que ele subiu e soube das coisas, depois destas coisas, o verdadeiro crente aqui, que é o antitipo, então ele vê, ele sobe, ele sabe as mesmas coisas. Porque não ficou somente em João de 2000 anos atrás. É o crente hoje também. E não é só eu, é você, é nós todos. Cada crente, neste momento, representa esta mensagem completa. Cada crente. E é um verdadeiro crente. Por que diz verdadeiro? Porque deve ter o falso, né, irmãos? O falso crente, ele não pode de maneira alguma ver estas coisas e ser um tipo. Ele não pode. É o verdadeiro crente, porque João é o tipo e aqui é o antitipo, quer dizer, o cumprimento do tipo. Aqui cumpriu o tipo. Será convocado para o alto. Eu te pergunto, você sentiu que a mensagem te convocou acima de Laodiceia? Acima da primeira e segunda etapa do irmão Brana? Essa mensagem te convocou para saber depois destas coisas? Depois de que João falou, depois do que Brana pregou? A mensagem te convida para isso, te convoca para isto, para subir mais alto. E subindo mais alto, não é que você é maior do que aquela pessoa, é que você sabe o que é aquilo quando você está naquela altura. Se você não subir aquela altura, você não sabe. Porque o povo não sabe nem o nome do pai.
e do Filho e do Espírito Santo. Porque não subiram nem em Atos 2, 38. Eles não subiram, eles ficaram em Mateus 28, 19. Mas quando você sobe em Atos 2, 38, você então sabe qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você está me ouvindo agora e diz: eu nunca ouvi isto, eu quero ser batizado então desta forma. Existe esse povo aqui que é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Não em nome de William Branham. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo de recebermos este batismo. Quando você sobe, você aprende com William Branham. Você sabe como William Branham soube. Aquilo que aconteceu com William Branham era tão grande que nos dias de William Branham, eles chamaram Branham de Jesus. Eles professavam a fé deles em William Branham como o Senhor Jesus Cristo. E Branham parou de pregar. Diz: não posso, essa honra é do Senhor. Eu não sou o Senhor. Ele diz que haveria um espírito no fim do mundo que estaria anunciando desta forma, e que as pessoas estariam adorando o anjo, ao invés de adorar a Deus. E nós temos vivido nesse tempo que o povo não sabe entender Deus em Branham, operando, revelando, trazendo a nós aquilo que ninguém podia trazer e pôde trazer anteriormente. Ninguém podia nos dar isto, mas nós sabemos posicionar onde fica Branham. Nós sabemos posicionar onde fica Senhor Jesus Cristo. Você sabe que ninguém tem um corpo igual ao Senhor Jesus Cristo? Você sabe que o irmão Branham diz que aquele corpo aqui na terra desapareceu? Mas você sabe que ainda, quando você encontrar com ele, é o único corpo que existe, que pode mostrar Deus, é o Senhor Jesus Cristo. O único corpo. Porque foi o único nascido por obra e graça do Espírito Santo. Você tem que ver a diferença dessas manifestações de Deus. Deus em carne em Moisés, Deus em carne em Branham. Nós temos que ver, é um corpo que Deus usou naquele dia para essa manifestação. E como Deus tinha usado o corpo do Filho para manifestar para os judeus, agora Deus usou o corpo de Branham para manifestar para os gentios. Como ele tirou um povo ali dentro dos judeus, e esses judeus se perderam, porque não puderam crer nele, não puderam receber a sua palavra no seu dia. Deus agora tem manifestado entre os gentios o que ele não fez lá atrás. Lá atrás Jesus veio, pregou para judeu e samaritano, mas para o gentio ele disse: vocês não entram na casa dos gentios, porque deixou para os dias de Branham entrar na casa dos gentios, com uma mensagem. E se o povo soubesse que aquilo que Deus diz para William Branham, não diga a ninguém, e ele não podia dizer a uma determinada pessoa do seu ministério nos seus dias, mas agora ele está no seu corpo, corpo de Cristo, agora no meu corpo, no seu corpo, testificando do novo nome de Deus manifestado na terceira puxada, nesta revelação total. A era terminou, o Cordeiro saiu do trono, ele não é mais intercessor, o último eleito já entrou, Deus tem novo nome. Você já aprendeu tudo isso, você prossegue. Ele veio em 1963. Ele veio, Mateus 24, 36, é a vinda do Filho do Homem, não é rapto. É vinda do Filho do Homem. Será que não dá para perceber? Está claro.
Mateus 24, 36. Aí no 37 fala os dias de Noé, os dias de Ló. Era dias da vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estava manifestado no homem, chamado Brana. O Filho do Homem, Jesus Cristo, a palavra manifestado num homem chamado Brana. Eles não puderam ver no seu dia, mas Deus já cumpriu essa palavra. Aquele dia e hora que ninguém sabe, era 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, como diz a revista Ciência. Ou Science, como vocês querem, que eu não entendo muito de inglês. Mas, quando a gente vê estas coisas já cumpridas, como que o homem não pode ver que Jesus veio ali? O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Aconteceu nesses dias também, de Mateus 24, 36. Apocalipse 10, 1, e vi um anjo forte descendo do céu, com o livrinho aberto. Aconteceu nos mesmos dias, de William Branham. Era cumprindo os dias da vinda. E foi tão claro que o William Branham disse: o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Existia uma tradução que dizia estará, porque cria na ressurreição. Mas a verdadeira tradução é que o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Irmão Branham pregou e não explicou. Pois o dia da vinda ninguém podia saber. Agora já passou, agora você pode saber o que aconteceu, quando aconteceu. Você perdeu aquilo e hoje, sabendo daquilo, perde outra vez. Deus dá oportunidade para você saber e você perde. Deus profetiza através de William Branham, 7 selos, 7 trovões, novo nome. Ele profetizou e você perdeu. E Deus vem e profetiza outra vez, através de cada um de nós, a mesma mensagem, e você perde outra vez. É profetizando outra vez, é dando uma segunda oportunidade, uma segunda chance, é dando uma oportunidade para os Estados Unidos e outra para nós. Um para a América do Norte e outro para a América do Sul. É Deus dando oportunidade. Isso não é para envaidecer nenhum de nós. Não pense em mim, pense na palavra. Você pensa que você consegue tirar o olho do povo desta revelação? Não, você não consegue. Você tenta tirar o olho do povo, do homem, mas o homem, os homens estão com o olho na palavra. Eles não perdem, eles não precisam falar bem de um homem. Eles precisam crer na palavra. Cada um de nós precisamos crer na palavra, porque homem todos nós somos e fracos. Fracos mesmo. Não pense você que tem um homem forte. Forte é o Espírito Santo. Não pensa você que tem homem santo. Irmão Branham diz, não tem. É o Espírito Santo no homem. Mas não tem um homem santo. Mas quando o Espírito Santo está, e ele está numa operação de sua palavra, como ele estava em Moisés, e Moisés, seu rosto brilhava. Ele estava em Moisés. Ele operou através de Moisés. Mas quando Moisés descia do monte e ia dormir com Zípora, a coisa é diferente. Agora ele era o Moisés homem, mas ali era o Moisés Deus. Você tem que ver o que foi Deus em William Branham. A operação que foi feita, quando você vê alguma falha, alguma dificuldade, que o próprio irmão Branham confessa dele mesmo para o povo, você sabe, isso é o ser humano, mas Deus estava lá para dizer, sou eu que estou atrás dessa carcaça.
Sou eu que estou atrás. Ele diz assim: não olhe por esse pequeno careca. Não olhe. Por quê? Porque Deus estava atrás dele. Você fala. Ele dava as palavras. Fala. O profeta fala porque ouviu Deus falar. E Deus vem e transmite o recado. E nós temos um profeta que falou: o que adianta o profeta falar se eu não falo? O que adianta o profeta comer o livrinho se eu não como? Que vantagem temos nós de olhar para a própria Bíblia, como aqui nós lemos isso ontem também, Laodiceia 162. O profeta, o espírito, o profeta e a esposa falam a mesma coisa. Não pode falar diferente. O que falou João, falou Brana. O que falou Brana, fala a esposa. É a mesma coisa, é a mesma voz. Isso é escriturístico. E foi irmão Brana que deixou isso claro para nós. Porque a Bíblia diz: o espírito e a esposa dizem vem. Irmão Brana ajudou nós na revelação, na luz. E ele diz: o espírito, o profeta e a esposa dizem vem. Alguém diz: você está acrescentando uma palavra. Não, isso é para mostrar a revelação para nós entendermos que o Espírito não fala direto com a esposa. O Espírito fala ao profeta, porque está escrito na Bíblia que o Senhor nosso Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos profetas, seus servos. Então Deus fala com o profeta e o profeta fala conosco. O que nós estamos pregando é que nós ouvimos do profeta. Ouvimos, lemos, então podemos profetizar a mesma coisa. Comer a mesma coisa. Brana não comeu denominação. Comeu foi o livrinho. É isso. João comeu o livrinho. A esposa come o livrinho. Então, isso daqui é objetivo 22:17 de Apocalipse. O Espírito e a esposa dizem vem. Tem uma voz só. Ela escuta o esposo. O Espírito tem que passar pelo profeta para chegar até nós. Nenhum de nós tem honra alguma. Por isso que muitas vezes a mulher quer ter aquela honra acima. Hoje nós estamos no tempo da igualdade. A mulher se igualando com o homem. Mas a igreja tem que saber de uma coisa: ela sempre está debaixo da proteção, do ensinamento. Ela é uma adjutora. Ela sabe porque o seu marido sabe, o seu esposo sabe. Ela fala porque ele falou primeiro. É assim que é a igreja. Não deixa nada mais invadir o seu pensamento, seu coração, senão esta revelação. E saber, estamos falando a mesma voz. João, Brana e a esposa. É uma coisa só. É uma mensagem. O Apocalipse é uma mensagem para nós. Porque vem de João, passa para Brana, o revelador, e chega a um povo revelado, um povo que pode comer esta palavra. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de falar um pouco com o seu povo e que as suas palavras possam manifestar em vida para cada um de nós, que possamos ser uma bênção, Senhor. E se nós comemos esta palavra, nós temos um bom espírito, Senhor. Se o espírito e a esposa, e eu sou da esposa, e o espírito e a esposa falam a mesma coisa, Senhor, como que eu, meus irmãos, vamos falar coisas grotescas quando nós falamos o que o espírito fala? Não é falar o que o homem fala. Falar o que o mundo fala, o que o homem fala, é uma desordem total, Senhor. É uma desonra. Mas falar o que o Espírito fala tem que ter corpos especiais
para falar o que o Espírito está falando nesse dia, através da sua palavra, nos orientando a caminhar, a viver, a ouvir esta mensagem. Fale no coração do seu povo, onde tem um eleito que possa se despertar a esta palavra e dizer: eu creio, Senhor, eu creio na sua palavra, na mensagem profética de William Marion Branham, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe o pastor. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que não vamos deixar o passarinho roubar essa pedra preciosa, né? Essa mensagem que Deus nos deu nesta noite, né? Todos os irmãos conectados aí em Santo Antônio do Tauá. Pastor Mendes, Deus abençoe, comunicou aqui, estão conectados aí. Deus abençoe os irmãos aí em Benevides, né? Irmão Cristiano, e os irmãos que estão aí também conectados conosco, também em Castanhal. Os irmãos estão reunidos em Castanhal. Que Deus abençoe os irmãos aí em Castanhal, aí no Pará. Os irmãos no Tenoné. E também o pastor Ivaí comunica que estão acompanhando o culto lá no bairro da Cremação, em Belém. Deus abençoe o pastor Ivaí e todos os irmãos aí, em nome do Senhor Jesus. Também o pastor José Julião Cecílio, ali em Jaíba, ele e sua família, a pequena congregação, está nos acompanhando. Pastor Orlando, em Belo Horizonte, também está nos acompanhando. Deus abençoe o pastor Orlando. Pastor Sebastião, aí em Araxá, que Deus abençoe. Pastor Sinival, em Mogi das Cruzes. Deus abençoe o pastor Sinival e todos os irmãos aí em Mogi das Cruzes. Também os irmãos, a irmã Helena, aí na Romênia, que também está nos acompanhando. Deus abençoe a irmã Helena. Deus abençoe o irmão aí em Xangai, na China, que também está, que sempre nos acompanha. Deus abençoe os irmãos aí na Califórnia, aí nos Estados Unidos, que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos, né? Eu não lembro o nome deles, é a irmã Fátima, né? Irmã Fátima, irmão João, né? Que Deus abençoe a todos vocês aí. Deus abençoe os irmãos em todo o Brasil, aí em Manaus. E vamos lembrar de orar, né, pelos irmãos e o povo ali no Amazonas, né, que estão passando um tempo difícil devido à pandemia, né? Pedido de oração em toda parte, né? É uma crise terrível, né? E vamos estar realmente juntos, unidos, e vamos ser um com esta mensagem. Se você é um com essa mensagem, você é um com João. Se você é um com João, você é um com o profeta. Se você é um com o profeta, você é um com Cristo. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Não sei se eu esqueci o nome de algum pastor. Pastor Benjamin, aí na divisa do Congo com Angola, pastor Benjamin Banza. Deus abençoe o pastor Benjamin e também o irmão Benevaldo aí em Cuiabá, né, irmão Benevaldo? Deus abençoe com essa rádio abençoada que nos coloca no ar semana toda, né? Com essas live maravilhosa. Deus te abençoe também. Eu creio que está quase 100%, né, de audiência aí na rádio, porque ele me entrevistou ali na casa do irmão José da Silva, diz ele que estava com 96%. Então esse culto aqui está 100% de audiência. Deus abençoe, irmão Benevaldo e todos os irmãos que estão acompanhando através da rádio web. E nós estamos muito felizes. O pastor sempre diz quando ele desce agora, né? Eu desci faz 50 dias, né? Agora eu não sei se vai 2 meses, não sei se vai 6 meses, mas tem uns irmãos que estão torcendo para 15 dias. Ele está de máscara ali, mas a gente sabe que ele está dando risada atrás dessa máscara, né, irmão Gilberto? Tem mais um casamento, não?
Deus abençoe o Mário. Fica de pé, Mário. O Mário casou, a gente fez o casamento do Mário ali com a Sueli, a esposa não está aí? Mas os homens casam, não traz a mulher, né? Deus abençoe, dá uma nossa saudação para ela. Vamos orar pelo Mário, ele viaja amanhã para Lisboa, né? Ele e a esposa. Amanhã, né? Terça-feira, né? Boa viagem, né? E as lágrimas do Jonas e da manchinha ali, né? Mas Deus abençoa, né? Vai preparando lá para a gente chegar lá, né? Deus te abençoe, obrigado. Vocês lembram de orar por ele, né? Ele e a Stephanie está acompanhando agora. Deus te abençoe, Stephanie, aí em Lisboa, né? Ela está aqui acompanhando. Obrigado, pode sentar. Nós temos aqui alguns irmãos aqui nos acompanhando. Temos aqui uns pedidos de oração. O irmão Leoni, em Triunfo, pede oração pelos irmãos ali em Triunfo. Eles estão assistindo o culto, né? Deus abençoe, irmão Leoni, e todos os irmãos de Triunfo. Nós perdemos uma irmã que faleceu, já vai para 2 semanas, a irmã Maria. Ela foi batizada nessa mensagem e ela foi atacada com a Covid, né? E ela teve uma parada cardíaca e veio a falecer. Irmão Valdecir, irmão Jonas, Stephanie, Mário, Tiago, Sueli, Josué, Gisele, Felipe, Josiane, Leandro e Gabriela e Helena, né? Vocês têm pedido de oração, levante suas mãos. Pediu o pastor Osmar para fazer essa oração e lembrando a viagem do Mário amanhã, né? Grande Criador, o Senhor conhece o desejo de libertação de cada doente, o desejo de ter solução de problemas. E o Senhor já tem dado tudo isso para nós de antemão aquele dia no Calvário. Dai graça para todos os meus irmãos nesse instante se apossar desta bênção que já foi dada. Só falta a gente receber. A gente dizer: eu creio, eu recebo, eu tomo posse desta bênção. Meu irmão, sua esposa que vai viajar também para o exterior, que seja abençoado por ti, com força, saúde e protegido nesta viagem, Pai. Que seja uma verdadeira bênção. No nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Também Deus abençoe os irmãos ali em Lajeado, reunidos ali na casa do irmão Leandro. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus, né? Deus abençoe os irmãos de Santa Maria do Eval, Santa Maria da Boca do Monte, também os irmãos lá em Panambi. Que Deus abençoe o irmão Joel, a irmã Adriana, as crianças em Jaguarão, irmão Cláudio Omar e a família ali em Pelotas, irmão Francisco, ali no Monte Bonito, em Pelotas. Que Deus abençoe, que também estão nos acompanhando. Nós temos vários nomes de alguns irmãos que estão nos acompanhando: Eliese Patareco, Cláudia Fiacadori Alves, Leoni, Brana, Leila Ferracini, Otávio Rodrigues, Marta Brana, Passo Fundo, né? Ismaí Rosa, Stephanie Dias, Roseni Rosa, Daniel Brana, Rio Claro, São Paulo, Graça Morinha, Genô Alves, Elodie Borba, Elodie em Garopaba, Ellen Rodrigues, em Taubaté, São Paulo, Paulo Sérgio de Almeida Espaço, Carme Lúcia Porto Chaves, Luciana Paola de Almeida, Valdeir Francisco e Giovanni de Juiz de Fora, Minas Gerais, Gease Kisten, Geuíli e Carme, lá em Medicilândia, no Pará, Regislene Silva, Paulo Lopes, Roseli da Silva Siqueira, Vera Burato, Criciúma, Santa Catarina, Daniel Lourenço, 7 Barras, São Paulo, Luciana Caldas Borges, Maria Lúcia Lima Viana, Ernilda Quisse de Oliveira, Filomena Moura, Cláudia Ramo, Valdir, Sandra Costa,
Larissa Torre, Ilka Unge, Ivan Ung, Panambi, Paulo Tobias, Francisco Lemes Campo, também irmão Jonso, a irmã Marta, a irmã Eva, irmão Elcia em Viamão, a irmã Sandra Steg, lá em Porto Alegre. Que Deus abençoe, e nós não podemos dar o nome de praticamente todos, né, devido ao tempo. Que Deus abençoe a todos vocês, são bem-vindos aqui. Às quarta-feira nós temos nosso culto às 20 horas, e aos domingos, às 16h30, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor. Aí não fica essa porta aberta, só a pequenina porta ali. Vocês são bem-vindos. Vamos ficar de pé? O Isaac está agradecendo a Deus, né, por mais uma conquista, que ele e a esposa Joelle compraram um carro ali em Pamerode, né? Pamerode. Vamos lembrar também nas nossas orações ele. Deus te abençoe, Isaac. Deus abençoe também o irmão Haroldo aí em São João Batista, toda a família, né? Deus abençoe a irmã Gerda aí em Blumenau. Deus abençoe os irmãos de Curitiba, né? Deus abençoe os irmãos de Criciúma, que também estão nos acompanhando, a todos vocês ali. Vocês sabem que não é fácil dar o nome de todo mundo aqui, né? Deus abençoe os irmãos aí em Londrina, né? A irmã Raquel comunicou que estão reunidos aí em Londrina, acompanhando os irmãos de Terra Roxa, os irmãos de Apucarana, de Presidente Prudente. Que Deus abençoe a todos, de Três Lagoas também. Três Lagoas. Deus abençoa todos os irmãos em Três Lagoas. Deus abençoe os irmãos em Cuiabá. Deus abençoe os irmãos em Castro. Estivemos aí realizando o batismo. Deus abençoe todos os irmãos de Castro. Em nome do Senhor Jesus. Vamos curvar nossas cabeças e o pastor vai nos despedir em oração. Pai eterno, o Senhor aceita a gratidão do irmão Isaac e sua esposa por ter este carro. Dá-lhes graça e sabedoria para conduzi-lo. Obrigado, Senhor, pela vitória que tem nos dado até aqui, e estes dias que pudemos estar ajudando o povo na medida do possível, como ser mortal, apenas pregando sua palavra e dando-lhes aquilo que é o alimento do seu profeta para todos nós neste tempo. E por isso temos este povo sincero que crê, que vive esta palavra, mesmo com dificuldades, mas eles estão firmes te servindo. Ajuda cada um, Pai, fortaleça cada irmão, cada irmã, com a bênção dos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos retornar na nossa viagem também, protegido por Ti. Carecemos do Senhor. Amém. Amém. É avisar o pastor Sinival que, mesmo que a gente vai para o lado da casa dele, né, a gente não vai fazer culto, que nós vamos chegar tarde, certo? Na quarta-feira vamos chegar mais tarde, então não vamos para um culto, vamos apenas para um companheirismo ali com o pastor Sinival, quarta-feira. Quinta-feira a gente já vai direto para casa, porque tem um culto para realizar também na parte da noite. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Deus abençoe os irmãos. Temos um hino com o irmão Levi. Aí vocês saem na ordem da igreja, né? Obrigado pela presença de todos e agradecido ao pastor Osmar por essa visita aqui, e é sempre bem-vindo aqui no nosso meio e aqui no Rio Grande do Sul. Amém. Porta aberta. Oh, que maravilha pertencer à família da revelação, ver o nome mudado que foi profetizado outra vez por João. O inimigo tentou me cegar, mas o eleito é predestinado
e a espada que Brana ganhou. Hoje a esposa ele tem entregado, nenhum mal sobre mim temerei. Recebi a espada do rei, essa espada é revelação, e do meu coração ninguém pode tirar. Nenhum mal sobre mim temerei. Recebi a espada do rei, essa espada é revelação, e do meu coração ninguém pode tirar. Oh, que maravilha pertencer à família da revelação, ver o nome mudar que foi profetizado outra vez por João. O inimigo tentou me cegar, mas o eleito é predestinado, e a espada que Brana ganhou. Hoje a esposa ele tem entregado, nenhum mal sobre mim temerei. Recebi a espada do rei, essa espada é revelação, e do meu coração ninguém pode tirar. Nenhum mal sobre mim temerei. Recebi a espada do rei, essa espada é revelação, e do meu coração ninguém pode tirar. Essa espada é revelação, e do meu coração ninguém pode tirar.